Olá a todos, 32º episódio do CBcast Unai. Nós iniciaremos a partir desse episódio a série 70 anos da comarca de Unai. E hoje aqui está comigo Osana Luiz de Faria. Muito prazer, Osana, poder fazer essa entrevista com você aqui, que é uma enciclopédia, né? Lá da comarca de Buritis. Hoje comarca de Buritis, mas antes comarca de Unai. E para isso que nós estamos aqui, Osana, para você lembrar das memórias, lembrar de alguns fatos, da época da dificuldade de trazer a comarca, né, de Buritis para Buritis. Você pode compartilhar essa história conosco um pouquinho? Bom, um bom dia a todos, né? É um prazer participar desse podcast, né, tão bem conduzido pelo Dr. Rafael. E sim, será um grande prazer. Eu sou natural de Buritis, a minha família está lá há 300 anos, né? Muito antes da fundação daquela região, fomos assim, os pioneiros daquela região. E nós vivemos toda a ebulição desse desbravamento desse sertão aqui, que era um grande deserto, né? O que trouxe um pouquinho de desenvolvimento para cá foi Brasília, né? Mas isso aqui era um lugar, uma terra de ninguém, tanto que o Guimarães Rosa quando falava de um lugar longínquo, falava de sertão urucuiano, era aquele lugar impossível, perdido, sem lei, né? Que era dominado pelos coronéis, né? Da época que faziam toda essa situação. 70 anos da comarca de Unai. Poucas pessoas estão vivas que participaram da inauguração dessa comarca, que aconteceu antes até de Brasília. Sim. Né? E isso foi um fato memorável para a cidade de Unai e região. Por quê? Uma democracia não é plena sem a presença dos três poderes. Né? Legislativo, executivo e judiciário têm que viver harmonicamente, independentemente junto, para que uma democracia seja plena. E esse fato foi o embrião disso. Depois, em 1994, nós vivemos a instalação da comarca de Buritis. Já tinha sido fundada já há algum tempo, né? A fundação dela aconteceu na década de 80 ainda, foi? A criação de direito foi 8 anos antes. 8 anos antes. 8 anos antes. Mas uma luta, então. Uma luta. E a que se deve essa dificuldade, né? Porque o Poder Judiciário é importante, as pessoas esquecem, né, que não é só o juiz, é uma equipe, é cartório, né? Enfim, como é que foi essa dificuldade? Olha, creio eu, assim, eu era recém-formado, né, e terminei faculdade em 1985 aqui em Brasília, fui para minha terra e me afastei do direito, dada a dificuldade de ir ao Unai advogar. Fui cuidar das coisas da terra, acompanhar meu pai, mas sempre tive desejo de exercer a minha profissão de formação, que era o direito. Né? E os prefeitos não permitiam que se instalasse, não fazia nada para a instalação que estava de direito criada, mas não de fato instalada. Por quê? Para não dividir poder. Certo. O prefeito era o dono do poder. Para que ele vai dividir com o juiz? Né? Então a mentalidade era um pouco atrasada nessa época. Aí foi necessário entrar um candidato lá que falou: eu vou apoiar o senhor, mas a condição é a seguinte: o senhor vai instalar a comarca de Buritis. Né? E assim foi feito. Se criou uma comissão, né? Dr. Vitalino fez isso. Quase todos estão hoje no céu, esses que participaram dessa comissão. Mas para instalar a comarca era necessário casa para juiz, casa para promotor, prédio do fórum e uma cadeia. Sim. Rapaz, você pedir dinheiro para construir cadeia é um trem difícil. 3 coisas que as pessoas não querem perto demais é cadeia, cemitério e aterro sanitário. O lixão. Então foi uma dificuldade. Mas o prefeito assim que cumpriu a promessa, né, de instalar a comarca, falou: olha assim, mas não tenho dinheiro, mas eu tenho mão de obra sobrando aqui. Se você quiser aí a população se movimentou, angariou fundos, e instalou, né, construiu as edificações necessárias para instalar a comarca em 1994. Na época, eu fui o primeiro oficial de registro de imóveis dessa comarca. E apesar de não ter vivido a criação da comarca de Unai, que foi há 70 anos atrás, mas o reflexo dessa distância entre as comarcas refletia no cartório. Sim. Buritis foi comarca de Unai que por sua vez desmembrou de Paracatu, e um território de Buritis e Arinos fazia parte anteriormente da comarca de São Francisco, lá nas margens do Rio São Francisco.
E lá houve um fato ainda que causava tumulto, porque São Romão foi comarca e deixou de ser comarca algumas vezes. Então, alguns documentos das mais antigos de terras, Começaram em São Romão, São Francisco, Unai. e você pensa assim, não tem mais documento de terra lá, pois existia. Né? Uma matrícula de um imóvel, né? que a lei 6.015, que é de 76, que criou a matrícula, antigamente era o registro, as transcrições em livro antigo. Né? E ele só altera, só se abre a matrícula. Engraçado que o nome é esse mesmo, é a tradução literal mesmo, que eram todas transcrições. Você copiava, cada movimentação era cópia. Cópia da outra. Matrícula. Isso causava uma confusão enorme, né? E assim, dava margem ainda à chamada grilagem, né, doutor? Muitos problemas. Muitos problemas. E a matrícula vem, em tese, solucionar isso, porque é o mesmo documento que vai transferindo no documento a titularidade. Que é o histórico, como se fosse a certidão de nascimento, né, do imóvel, né? Sim. Qual a importância disso para o cidadão local? Você ter, assim, cartórios dentro da sua cidade, não precisar ficar deslocando para buscar pegar uma certidão. Na época era bem difícil. Hoje é mais fácil ter cartório online, né? Mas naquela época, por exemplo, eu conversei com o Luiz Torres, que é o mais antigo oficial de justiça daqui, aposentado já há muito tempo. E ele dizia, ele contava uma história, para sair de Unai, para cumprir o mandado em Formoso, ele ia a cavalo, porque não tinha ainda a estrada formada, aquela estrada do Israel ali, onde hoje é rodovia, que sobe. Na verdade, ele não passava por ali, um pouco mais por trás, explicando onde era certinho. E a diligência durava 3 dias, né? 3 dias de cavalo. Né? Sim, uma coisa assim, a gente não imagina hoje. Hoje, com 1h30, 2 horas, você está em Buritis, estrada boas ali. E poderia ficar melhor ainda se fosse ali por cima um pouquinho, que é mais perto, né? Menos, não teria aquela curva, né? Pesada que tem, né? Mas conte um pouquinho como é a importância disso para o nosso cidadão. Olha, o jurisdicionado, às vezes ele vê a facilidade hoje e não sabe a dificuldade do passado, né? Mas, por exemplo, eu terminei a minha faculdade, como eu disse, fiquei 10 anos afastado do direito, porque era difícil ir a Unai, que nem tinha estrada de terra. Agora, você imagina quando isso era Paracatu e quando isso era São Francisco, que tinha que ir a cavalo. Né? E as estradas pelas quais se colonizaram o sertão eram os rios. Então, os primeiros colonizadores subiram, primeiro entraram lá do Pernambuco, pelo Rio São Francisco, e depois foram entrando. É imensurável esse grau de dificuldade e o grau da facilidade. Eu, como oficial de registro de imóveis, às vezes achava lá ia atrás, cadê o documento dessa terra? Não está em Unai, não está em Paracatu, está em São Francisco. Eu precisava de uma certidão atualizada para poder abrir uma matrícula, uma transcrição desse livro lá. Rapaz, o cartório de São Francisco era uma dificuldade. Né? As pessoas tinham que ir para lá, dormir, mesmo depois da comarca de ter estrada. Para obter uma certidão era uma aventura. Era uma aventura. E chegava lá, tinha uma fila enorme, as pessoas tinham que transcrever aquilo de livro antigo ainda. Nossa, era uma dificuldade. Eu cheguei a achar lá em São Francisco as certidões originárias como registros paroquiais. Os primeiros registros de terra quem concedia era a igreja, né? Os registros paroquiais. Depois eu achei lá, a gente foi atrás de uma cadeia dominal e chegou. Então a comunidade hoje vive, nós temos ali um magistrado presente na comarca, né? Assim, todos os pleitos. Lógico que na justiça, dado o volume de processo hoje que é muito maior, tudo é mais moroso. Tem que se reconhecer isso. Mas em relação ao que foi no passado, é uma maravilha. Né? A digitalização, cartório online, você conseguir uma certidão lá virtualmente sem ter a necessidade de ir lá. Então, todas essas são evoluções, né, que ajudam muito o jurisdicionado. Não é isso mesmo? Rosana, você trabalhou como advogado, foi titular do cartório de imóveis, é pecuarista também e historiador. Eu lembro que você me entrevistou num evento lá em Arinos, né? Hoje você vê que as coisas mudam bastante. Hoje eu que estou aqui te entrevistando, mas faz parte dessa nossa história aqui. Me lembro de você lá, muito entusiasmado, né? Na época era o Teodoro Vanner que receberia o título, né, a medalha Hélio Costa, em Arinos. Né? E como foi esse processo lá de você trabalhando também na comunicação? Sim, olha,
a vida prega surpresas na gente, né? E eu, na minha época de faculdade, não tinha internet. A gente datilografava as coisas ali, né? Se você errasse um troço daquele, você tinha que voltar e datilografar tudo de novo. Então, assim, de repente, eu me vi envolvido numa empresa que é um provedor de internet, com 2 sócios que são jovens, né, brilhantes nessa área, mas não tem a vivência, o time comercial e a experiência que a gente tinha para fazer isso. Isso virou um monstro. Hoje nós temos mais de 2.000 quilômetros de rede de fibra. Tá? E como retribuição à sociedade pelo sucesso da empresa da internet, nós criamos em Buritis uma repetidora da TV Rio Preto, né? E fizemos um programa lá chamado Trilhas Urucuianas, né? Que além de produzir, que mostrava as belezas naturais da nossa região para o mundo, né? Através das redes sociais, hoje que é a principal ferramenta, e também pela TV aberta. O Trilhas, infelizmente, a gente teve que descontinuar essa coisa por situações de muito trabalho, de vários fatores. Nós interrompemos. E um hacker, rapaz, entrou lá e apagou toda a nossa memória. Os vídeos, né? Tudo. Aí a gente, muita gente tinha salvo, a gente tinha muita coisa em Blu-ray, em CD e alguma coisa. Nós vamos tentar reeditar tudo isso, né? Faz parte do meu projeto agora de vida. Reestruturar isso. Cuidado do senhor também, para guardar muito bem esses arquivos aqui, porque tá avisado. Backup muito bem, de forma física, e guarda, porque quando você menos espera uma pessoa maldosa, qual o privilégio que alguém, né, fazer uma maldade dessa? Isso, né? Hoje é muito importante. A informação hoje é o patrimônio atual. Né? Patrimônio imaterial. Então, assim, nós começamos com a TV Rio Preto ali, ela durou por, acho que, 12 anos. Aí eu tive um problema de saúde e nós resolvemos descontinuar. Mas é fundamental a transformação do conhecimento verbal das pessoas para escrever, colocar isso no papel, né, para que não se perca. E vamos falar um pouquinho de Osana, escritor. Você escreveu o primeiro livro é Causos do Sertão Urucuiano. Eu tive a oportunidade de ler alguns capítulos, né, muito divertido, a forma de escrita muito autêntica, né? E que impressiona algumas histórias envolvendo o Poder Judiciário. Sim. Você pode contar algumas, não eu contando tudo, mas dando uma palhinha aí do que o livro representa nessa parte. Bom, nós tivemos assim, figuras memoráveis, assim, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, que passaram por toda essa nossa trajetória. Um deles é o senhor, que nos atendeu lá como magistrado, né, substituindo, acumulando a comarca de Buritis também um bom tempo. 2014 também, né? 2014. Dr. Down, a gente estava sempre por lá. Trocando. E tem um fato lá que é bem marcante mesmo, que a gente vê um resultado até hoje. Que foram Dr. Carlos Isolde, que era magistrado, aliás, Dr. Carlos Frederico, que era magistrado, e Dr. Carlos Isolde, que era membro do Ministério Público. Nós já tínhamos lá uma pretensão, criou assim, uma ONG de meio ambiente chamada BIMA. E nossa pretensão começou... O promotor falou, olha, a gente precisava reverter para o meio ambiente o fruto dessas multas pecuniárias de meio ambiente. Perfeito. Aí nós tivemos a ideia de fazer uma barqueata ecológica. O que era essa barqueata ecológica? Eu saía de uma fazenda em um determinado ponto do rio, ia até outra em um determinado ponto do rio. O fazendeiro de onde saía oferecia um café da manhã, o que chegava oferecia um almoço. No início, moço, era meia dúzia de barcos, a polícia militar ambiental junto e tal. O que nós fizemos? Catamos lixo, plantamos mudas em algum ponto que estava mais degradado e soltamos alevinhos. O reflexo disso, nisso, o Dr. Carlos Isolde foi lá com a cadernetinha na mão. Quando ele passava num lugar assim que o rio as árvores estavam derrubadas até dentro da água lá, ele perguntava, de quem é isso aqui? Como é que é o nome do proprietário? Fulano, foi anotando uma cadernetinha. E chegou o final, ele convidou, ele não intimou, ele convidou esses proprietários, falou assim, olha, nós passamos pelo fundo da sua fazenda, você não tem vergonha olha, do outro lado aqui a mata está bem preservada e dentro, você tem necessidade dessa faixinha aqui, muda isso, fecha, planta, replanta e tal. E essa realidade, em 20 e poucos anos que existe a barqueata, mudou assim totalmente. A consciência, a conscientização da produção com sustentabilidade. Exato. E ele não autuou ninguém, não abriu processo contra ninguém,
foi Mas só convenceu. convenceu, com argumentos Com e argumentos. fatos lógicos, né? Que a própria pessoa viu o benefício daquilo, que assoreava o rio e tal. Nas edições seguintes, na edição seguinte já foi o prefeito, a primeira-dama, participaram disso conjunto e tal. Então, recentemente eu me reuni com eles em Belo Horizonte e falei, olha, vocês não têm noção do reflexo daquela ideia que nasceu ali numa mesa, um dia almoçando ali, que a gente trocou as ideias de como isso reverteu em favor do meio ambiente. E essa ideia se espalhou. Acho que a Arindo já tem Bariquiata hoje, o Naí também tem, né? E nasceu lá, foi um embrião de uma conversa informal, assim. Tem outro fato que eu costumo dizer também, que é um fato cultural. Eu cresci assistindo na televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é Monteiro Lobato, um dos reconhecidos como maiores autores de literatura infantil da língua portuguesa. O personagem principal era Pedrinho. O que o Pedrinho tinha no pescoço? Um estilingue. Ele era caçador, né? Então era um fato cultural na década de 50. Né? Ali quando ele escreveu isso, 40, 50. Mas hoje isso mudou, né? Bastante. Pela mentalidade das crianças. As crianças vão falando com o pai. Se você der um estilingue para uma criança hoje, ela vai jogar pedra em você. Fala assim, ó, joga pedra no passarinho ali. Não, joga pedra em você. Então, assim, eram fatos culturais. A gente não pode recriminar os que fizeram isso no passado. Como alguma. Né? O Rio Nilo lá, como é que ele se usa o Rio Nilo? As terras férteis e as terras alagadas. Próximo ao rio. Próximo ao rio. Então, essas foram as primeiras matas que caíram por ali, que se cultivavam. Não tinha adubo, não tinha fertilizante, não tinha herbicida, não tinha nada, né? Perfeito. Hoje a realidade é diferente. Nós temos outros meios para fazer, preservando essa... Isso resultou em aumento de vegetação, aumento de fruta. Tendo fruta, tem peixe. Tendo peixe pequeno, tem o predador, tem o peixe grande, tem o surubim, tem o dourado. É um ciclo, né? É um ciclo de vida que ele se restaurou naturalmente por uma ideia. O que te motivou, te inspirou a escrever o livro? O que mais te deu essa mola propulsora para escrevê-lo? Olha, já está na segunda edição, né? Aliás, é um novo livro. Novo livro. Né? Novo livro. Nós temos aqui, primeiro, o Causos do Sertão Urucuiano, tá? E agora eu escrevi o segundo, criei gosto, né? Escrevi a segunda obra, que chama Memórias de Urucuiano. Ele está na fase de edição já. Esse aqui são 20 contos. Eu tenho 16 meu e 4 de um amigo, do Jailson Mantovani. E aqui são 28 contos somente da minha autoria. Eu sempre quis escrever esses contos que são da tradição oral do nosso povo, do povo urucuiano, que tem um linguajar peculiar. Né? É diferente de outros lugares. O que mais representa isso que eu conheço, né? Um abraço a todos de Arinhos, Buritis e Unaí, mas o Deusdedit de Arinhos, ele tem uma forma de falar, não sei se você o conhece ou lembra dele, que é bem característico, né? Sim. Fala, Deusdedit, fala devagar, porque eu não consigo entender desse jeito. Mas enfim. É verdade, né? É muito bom retratar isso num documento. Num documento, a gente... De forma autêntica. Né? E tanto que eu tive dificuldade com revisão. Eu mandei aqui para um mestre em gramática para revisar, né? E tem um conto aqui que fala, chama Mariposa e Brabuleta. Aí voltou, Mariposa e Borboleta. Eu falei, não é borboleta, é Brabuleta. Tem que deixar da forma autêntica. Era assim que os peões falavam, era Brabuleta. Ótimo. Né? Então aí eu fui achar o veio inspirador para rever esses contos aqui no mestre Napoleão Valadares, que é um escritor urucuiano que conhece tanto a gramática. Esse é o próximo que eu vou chamar, vou convidá-lo aqui. Que brilhante. Ele conhece a gramática formal, é o que mais conhece, e conhece o linguajar próprio do povo. Então ele soube fazer isso. Mas em síntese, eu sempre quis fazer isso, sempre quis escrever, porque essas histórias eu contava para os meus filhos. Na minha casa a gente não falava, eu não contava conto de fada, eu contava as histórias dos avós, dos pais, para fazer com que meus filhos tivessem um amor à terra. Sim. Mas não um amor financeiro, o amor... de identidade. Telúrico. Pertencimento. Né? Pertencimento. A terra para a gente é sangue das vezes, é muito mais do que valor material, mataquis. Então eu sempre contei esses casos para criar essa identidade neles. E eu sempre... não tinha até tempo. Eu cuidava de fazenda, cuidava da empresa de internet, advogava, fazia o trilha lá, era muitas coisas. Qual cachoeira? Você tem alguma preferência de cachoeira local? Ou todos são iguais? Você não tem como você escolher? Tem lugares que são belíssimos. A cachoeira do
dos confins mesmo, é um lugar espetacular. Um lugar espetacular. Eu já tive a oportunidade de subir aquela cachoeira, lá em cima, naquela parte de cima. E eu tinha até um grupo que a gente usava para trabalho lá de Buritis, eu colocava a cachoeira como a imagem do grupo. Nossa, né? Realmente ela é impressionante, né? Toda lajeada e dificilmente a gente encontra uma cachoeira daquela forma. Com a vegetação nativa, preservada. Lajeada parecendo esculpida, feita mesmo para ser uma piscina ali, um balneário, né? Sim, muito, muito bonito. Mas nós temos várias. E a maioria delas desconhecidas. Né? Então nós fizemos lá umas 20 e tantas, quase 30 cachoeiras, cavernas e coisa e tal. Mas voltando aqui para o livro. Eu nunca tinha tempo. Em 2022 eu descobri um câncer. Desde então eu tenho me tratado com isso e de repente Deus me colocou numa cama de hospital. E é agoniante quem sempre teve vida ativa, de repente você ficar numa cama de hospital sem ter o que fazer. Mudança drástica. Drástica, né? E UTI, assim, é uma coisa séria. Assim, Deus me preservou, né, de situações assim que foram reais, grandes perigos, mesmo, tanto na cirurgia quanto no assédio que eu tive depois. E muitos dias de UTI e tal. E eu usei essa ferramenta aqui, ó, que era, depois de um mês eu convenci a minha esposa a me dar o celular, que até então nem isso eu tinha acesso. E nele eu comecei a escrever. Falei assim, olha, eu estou aqui sem fazer nada, eu vou começar a transcrever. Eu escrevi esse livro aqui, ó, através da tela do celular. Tá? E depois gostei da ideia e saiu o segundo aqui, né, também como forma de... Esse primeiro chama Caos do Sertão Urucuiana, o outro Memórias de Urucuiana. Né? Todos voltados nessa ótica, assim, são pequenos contos de leitura fácil e boa, né? Que agrada, que é fácil da gente ler. Bacana. Muito bom, Osana. E para encerrar aqui, né, qual mensagem você deixaria aí para a população de Buritis, da região de Arinos, Unai também, que fizeram parte da comarca de Unai? O que você pode dizer sobre a questão da importância da comarca, da importância das autoridades ali ajudando, colaborando de certa forma, para que o progresso aconteça, né, de maneira sustentável? Olha, a gente só sente falta de uma coisa quando perde, né? Você tem ali com facilidade, você não parece que é normal, que é rotina, mas quando você perde, é a grande dificuldade. Então eu vejo lá quando Buritis fica desprovido de magistrado, né? A dificuldade com tudo... às vezes o senhor lá foi titular, estava lá 1, 2 dias por semana, mas o volume de serviço é imensurável. Então as pessoas não... E existem legalmente aqueles processos que são prioridades, que é idoso, é menor, né? Aqueles que o magistrado tem a obrigação de atender, a obrigação legal de atender primeiro. As outras coisas, é humanamente impossível um magistrado dar conta do volume de processos que tem naquilo ali. Então, assim, você valorize o que você tem, né? Porque depois que perder, é que a gente vê a falta que tem. Valorize ali, respeite ali os oficiais de cartório, né? Antigamente, se chegava lá com uma hipoteca para registrar, tá aqui, lá, tá aqui. Cara, não, daqui 30 dias você volta aqui. Você dependia daquela hipoteca para pegar um financiamento, para plantar uma lavoura, e a chuva não espera, né? Tudo é uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, quando você vê um oficial que você chega lá, ó, vem pegar essa certidão aqui, consegue fazer na hora, ele consegue no máximo te devolver no mesmo dia, ele consegue registrar aquela hipoteca ali em 2 dias. Você entendeu? Isso é uma vantagem que você não sabe o que é viver sem, não sabe o que é pegar esse título e ir lá em Unai para registrar. O pessoal de Unai antigamente tinha que ir a Paracatu registrar, você entendeu? Para depois vir conseguir o crédito ali e tal. Então, é a mesma coisa de estrada, como a gente fala hoje, né? Você chega no asfalto, você não sabe a dificuldade daqueles primeiros que iam a cavalo e coisa e tal. Então, assim, valorize o poder judiciário e respeito, né? Hoje as pessoas têm um desrespeito grande, falam mal, coisa e tal, mas não, né? Críticas são sempre bem-vindas, né, Osana? Mas de forma moderada, né? Sim. Então, tem que saber não se exceder, né? E fazer no ponto correto, da forma correta. Sim, né? sim. A forma que a gente sabe de solicitar, ela é muito bem-vinda, né? E vocês são exemplo disso. Buritis é uma comarca fenomenal, que faz parte aqui da nossa região, e
Eu sinto muito prazeroso aqui poder trabalhar aqui com vocês, trabalhar com o Judicionário de Buritis, de Arinos, de Unai. E sinta-se à vontade, quando lançar o livro, a gente marcar um outro episódio para falar do novo livro aí, Memórias de Urucuiã, né? E com certeza será um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Osana, e até a próxima aí a todos os espectadores. Muito obrigado, foi um prazer, né, participar, e sempre estarei de portas abertas a receber o programa e falar um pouquinho da cultura do povo urucuiano, que é muito rica, né, que já foi retratada lá pelo Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, né? Sem nunca ter colocado os pés no Vale do Urucuí. Sim, essa é uma informação importante, né? É mais para o relato das pessoas que moravam lá, dos vaqueiros, né? Ele fez o trajeto, né? Uma parte dele. Ele foi de parece, se não me engano, de André Quissé até Curvelo, mas assim, ouvindo dos vaqueiros falar daquele lugar que era longínquo. Napoleão Valadares vai poder te descrever isso melhor, porque ele é profundo conhecedor da obra e das outras obras do Guimarães Rosa, né? Ler Grande Sertão Veredas não é fácil. Você tem que insistir. Né? Eu tive a oportunidade de ler 2 vezes, né? É um livro bem denso, como ele tem o linguajar do urucuiano, é um livro difícil, né? Mas você tem que insistir, né? E entendendo, vendo a autenticidade do escritor, né? E desenvolvendo. Sim. Eu costumo dizer que você tem 500 páginas, quando você finda ele, você leu 1.500. Exato. Ele faz referência a um fato anterior e você volta lá que você vai entender aquele fato anterior. Então, assim, é realmente para quem se esforça. Eu procurei resolver isso nos meus contos. São pequenos contos de 2, 3, 4, 5 páginas no máximo, para se tornar essa leitura mais agradável, usando o mesmo linguajar que é peculiar e próprio nosso. Maravilha. Parabéns, Osana. Obrigado. Até a próxima.